crime organizado que vocês passam pano e votam contra leis mais rígidas, esse crime organizado que matou esse menino. Não vem colocar a culpa na polícia. Você botou um bandido na presidência, você tem muito compromisso com ele. Um jovem negro tem mais chance de morrer no Brasil. Se ele for trabalhador, ele vai ter a mesma chance que uma pessoa trabalhadora. Então, é isso que você tá dizendo? Então afirma, polícia é racista? Eu acho um erro, Cota. Bom, eu defendo as cotas raciais e sociais como uma ação afirmativa, né, pra gente combater as desigualdades estruturantes no Brasil, né, de desigualdade de classe e desigualdade de raça. Lembrando que a gente viveu 300 anos de escravização. É um absurdo que a gente tenha esse tipo de período na nossa história. E as cotas raciais e sociais, elas resolvem essa questão, né, de ampliar o acesso à universidade, democratizando, né? Infelizmente, o governador Tarcísio fez uma fala dizendo que o diploma não vale mais nada. Mas o diploma é a garantia de acesso a um serviço mais qualificado, é a garantia de acesso à transformação, né, social, às universidades. Quem investe em educação e ciência sabe da importância disso tudo. E a gente tem, né, feito essa luta. Então, a adoção das cotas raciais e sociais, ela é fundamental para a gente combater essas desigualdades. Inclusive, né, em vários estudos, já determina que os estudantes cotistas, né, apresentam aí melhor desempenho, né, até do que estudantes não cotistas. Então é um mito, né, uma falácia, né, muitas vezes contada. E se a gente observar também, nos espaços de poder, a maioria são brancos, né? Então tem exemplos, por exemplo, na UFRJ, 60%, né, dos trabalhadores são negros. Mas quando a gente olha para os professores, são 19%. No judiciário, né, 29% dos servidores, né, são negros. Mas quando a gente fala dos juízes, a gente fala de 15% apenas negros. Então existe uma dificuldade, uma desigualdade no Brasil que precisa ser combatida. A esquerda, ela faz um jogo muito interessante, que é o seguinte: a maioria da população brasileira não é negra, é parda. Porque nós somos um país miscigenado. Todo mundo tem um pouco de cada etnia. Faz parte do Brasil, é da nossa natureza. Quando você vai ler Gilberto Freire, você vai entender muito bem isso. Mas o que acontece e o que a esquerda faz é que quando é pra eles contarem a quantidade de negros na sociedade, eles consideram pardos negros. Aí quando é pra dizer que os negros ocupam poucos espaços de influência, o que eles fazem? Eles desconsideram os pardos pra reduzir o número. Então essa jogada eles fazem sempre, usam sempre esses números exacerbados, que não são verdadeiros, não são na proporção que eles vendem. Não estou dizendo que a gente não possa ampliar a participação das pessoas, mas não é a proporção que eles vendem. E eles fazem essas distorções. Por quê? Porque pra eles, quando é conveniente, eles usam um recorte estatístico. Quando não é conveniente, eles usam outro. Então é padrão isso. Você pode ver, sempre que eles estiverem falando que a maioria da sociedade é negra, eles estão contando pardos. Quando eles estiverem falando que a minoria é negra em posições de influência, eles vão contar somente os negros, não os pardos. Então é essa sutileza que eles sempre usam, é sempre a narrativa, é sempre o melindre. E eu queria perguntar aqui pra Luna. Melindre não, tem uma opinião. É melindre. Melindre não. É melindre. É quando é conveniente, mas tudo bem. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Quem precisa mais de cota? Um negro com boa condição financeira ou um branco pobre? Vou fazer uma pergunta pra você. Um jovem negro tem mais chance de morrer no Brasil ou não? Depende, se ele for trabalhador, ele vai ter a mesma chance que uma pessoa trabalhadora. Então o que você fala do Rian, uma criança de 4 anos que foi morta na Operação Escudo e Verão, organizada pelo governador Tarcísio de Freitas, que você apoia? Bom, se ela morreu por um acidente, infelizmente, Você acha que uma criança de 4 anos... Foi de propósito? A polícia matou de propósito. Você acha que uma criança Você tá dizendo que a polícia matou de propósito a criança? Ou foi culpa do crime organizado que ocupa as periferias e que deixa pessoas, políticos de esquerda do seu partido, entrarem nas periferias, enquanto pessoas como eu não podem fazer campanha? Porque o Lula entra em região dominada pelo crime organizado. Político de direita não entra. Então, o crime organizado que vocês passam pano e votam contra leis mais rígidas, esse crime organizado que matou esse menino. Não vem colocar a culpa na polícia. Não venha com a hipocrisia de querer fingir que vocês não têm nada a ver. Vocês chancelam o crime organizado. O PT é o partido do crime. E a moça que foi morta na cidade de Tiradentes porque ela bateu o cotovelo no retrovisor da PM. O que tem a ver isso? O que tem a ver morta. isso? O que é isso? Isso é evidência anedótica que chama. É você pegar um caso específico e usar esse caso pra dizer, olha, a polícia é racista. Sendo que a maior parte da polícia é pardo negra. E aí? Você tá dizendo que os policiais pardos e negros que moram na periferia, eles são racistas? É isso que você tá dizendo? Então afirma, polícia é racista?
Nem os A policiais polícia é mais racista? defendem o governador Luna, Tarcísio. afirma, não fala aí nas entrelinhas, afirma. A polícia é Eles são racista ou não? trabalhadores também e que, Mas são racistas infelizmente, ou não? o governador Tarcísio tá fazendo cortes, tá colocando em Você condições... é contra, por exemplo, a Operação Escudo? Com certeza. Ah, bom, então beleza. Então não tem que ter operação pra prender e matar vagabundo. Não tem. Porque a Luna passa pano. Não, Por quê? não passo Porque a pano. sua bancada, Eu só a não sua sou- bancada a eu nível tenho federal votou compromisso contra com penas erro. maiores. Eu não tenho A compromisso sua bancada com a nível erro. tem Nem com compromisso abuso sim. policial. Você botou um bandido na presidência, você tem nem muito com compromisso abuso com erro. policial. Você tem muito compromisso. Eu também não. Nem Se com abusou, abuso, tem que ser é. responsabilizado. Então, eu só Agora tô te eu não perguntando generalizo. sobre esses casos. Eu não generalizo. Eu tô te perguntando pra caso concreto. É mais uma vez o melindre. Melindre não, vocês você pegam que tá evidências nervoso. anedóticas pra Você que tentar está nervoso. colocar uma pecha na polícia de racista, Você está uma nervoso. pecha na polícia de perseguidora. Não, o Tarcísio O queria proble- tirar as câmeras corporais dos policiais, gente. Quando já foi comprovado que isso beneficia os policiais. Bartol, você se considera pardo ou negro ou preto? Eu me considero preto. Preto. Você quer se colocar a sua opinião? Eu acho que não existe essa história de que você consegue um tom abaixo ou um tom acima de cor, porque todos nós nos consideramos negros, pretos e oriundos de uma matriz africana. Então, houve uma miscigenação, concordo plenamente com o Lucas, o que ele está dizendo, mas ainda assim a gente não deixa de ter a nossa raiz fincada na matriz negra, preta, né? E é uma grande parte desse país que não pode ser desconsiderado. E você me perdoe ter essa colocação, eu acho um erro, Cota. Quando você coloca cota de uma forma na qual você leva isso em consideração, que isso vale para que você tenha uma vantagem, a gente está esquecendo de olhar a desvantagem. Porque quando você vai para uma universidade e tem lá o processo de exclusão, já existe essa palavra para isso. Porque se você não tem a capacidade de exercer tal cargo ou tal profissão, você tem que ser excluído, é evidente. Até porque não é por causa da cota que a gente vai ser operado por um médico que não tenha a mesma condição de conhecimento até de um outro negro. Então, na minha opinião, isso deveria ser estudado profundamente para tentar chegar numa equação equilibrada. Porque usando disso pura e simplesmente pelo fato de que você é cotista, eu não consigo enxergar que existe uma vantagem também daquele que não é cotista. Porque o que não é cotista dá essa impressão que ele tem que fazer 2 vezes mais do que aquele que é o cotista. Me perdoe, essa é minha opinião, que eu acho que nós temos que chegar num consenso para que não exista o desequilíbrio em você tentar desmerecer aquele que não é. Porque eu, honestamente falando, como negro, eu não consigo admitir e eu não consigo deixar passar quando alguém olha para minha pele e me dá uma certa vantagem. Eu não consigo admitir isso. Porque está colocando que a minha capacidade intelectual ela é baseada em cima de uma matriz africana de 200, 300, 400 anos atrás. E não, eu quero mostrar para você, para todo mundo, que a minha capacidade intelectual ela é tanto quanto igual a de todas as cores. Poderia ser branco, preto, amarelo, vermelho, enfim. Por isso que eu acho que há uma necessidade de um estudo muito mais aprofundado para se chegar nesse denominador, para que todo mundo tenha uma igualdade. Então, se vamos criar uma cota para o negro, há necessidade de criar a cota para o branco, criar a cota para o amarelo, criar a cota para o vermelho, para que todo mundo esteja na mesma régua. É uma igualdade. Por isso Posso que eu... colocar só mais uma questão aqui? Veja, não há nada contra você. É a minha opinião. E essa opinião não é porque está acontecendo esse debate hoje. Uma questão, posso colocar só mais uma questão pra gente fechar? Luna, se hoje as pessoas decidissem que a gente tem pouca representação de pessoas brancas na NBA, estabelecesse cota para pessoas brancas, o que aconteceria com a NBA? Queria dialogar uma coisa assim, se o ponto de partida fosse igual, a gente poderia falar de vantagem. A questão é que eu realmente não acho, e aí a gente pode até discordar e conversar sobre isso, é que o ponto de partida de pessoas brancas e negras é igual no nosso país.
Então esse é o problema é nosso pobreza. ponto. Esse é o nosso ponto, Mas né? o problema é a pobreza. Por isso. Concordo plenamente com você, mas a ideia que a gente tem é que no final há de existir uma igualdade profissionalmente falando. Eu não quero... Eu queria acreditar nisso, mas eu não quando a quero, gente olha os números... eu não quero... Mas responde a minha pergunta. 20 segundos a gente tem. Ô, Luna, responde a minha pergunta. Se tivesse cota na NBA, o que aconteceria com a NBA? É que a gente tá fazendo um debate bem mais interessante, Não, Lucas. mas responde. Bem mais Eu interessante. quero provar um ponto, me responde. O que aconteceria? Bem mais Se a interessante. gente estabelecesse cotas hoje pra pessoas brancas na NBA pra aumentar a representatividade, o que aconteceria com a NBA? A gente não precisa estabelecer Acabaria, não?